Bom dia, senhores. Bem-vindos a mais uma sessão clínica de ortopedia do Hospital Procardíaco. Hoje nós vamos contar com a presença do Dr. Ronaldo Novaes, que está se integrando ao grupo aqui do Procardíaco. Presença ilustre do meu amigo Adalto Lima. Nós contamos hoje com uma pessoa que organiza uma das melhores sessões clínicas cardiológicas do Rio de Janeiro, no Hospital de Laranjeiras, professor Antônio Sérgio. Eu gostaria de convidá-lo aqui para iniciar os trabalhos. Você sabe que é um prazer muito grande a gente ter essa sessão de ortopedia. Eu, como cardiologista, tenho certeza absoluta que nada sei de ortopedia. Essa é a única certeza. Dizem que a certeza que a gente tem na vida é tudo que a gente não sabe, né? Então, na verdade, mas de qualquer maneira, eu me sinto assim muito honrado de dar início a essa sessão hoje. Não sei se a sessão lá do Laranjeiras é tão importante assim, mas há alguns anos, você sabe, quando você faz uma coisa durante 30 anos, aí não é possível que pelo menos você não aprenda alguma coisa, né? Então, na verdade, eu acho que é mais pela tradição do que propriamente de alguém que comanda aquela sessão, porque todos que me antecederam também, eu acho que eles foram melhores do que eu naquela condução. Mas, de qualquer maneira, para o Procardíaco é muito importante essa reunião, primeiro porque o Procardíaco, apesar do nome, ele é um hospital geral, né? E obviamente, que nos últimos anos, as doenças cardiovasculares elas têm diminuído assim, a sua afluência ao pronto-socorro, e a gente, com o envelhecimento da população, a gente tem visto que, pelo menos na minha clientela, a gente tem visto um número crescente de pacientes idosos com todas as suas comorbidades, né? E essa osteoporose, essa osteopenia é sempre um problema para nós clínicos. Eu que sou clínico, e muitas vezes a gente não sabe nem como se conduzir adequadamente diante do que está exposto da literatura médica e tudo mais. Então, eu acho bastante importante. Eu sei, essa fratura não é aquela do Puitrem, não, né? Mas você vê que a minha ignorância é grande a respeito da ortopedia. De qualquer maneira, eu queria chamar... É importante para o Procardíaco manter esse tipo de reunião. É uma pena que os residentes não estejam aqui presentes. Eu vou falar com o André, porque, obviamente, é sempre um momento de aprendizado. Eu acho que isso é muito importante para todos nós médicos. Então, bem-vindos aqui ao hospital. É uma honra para a gente tê-los aqui conosco, e chamar o Marcos Brito para ele dar continuidade a essa atividade. Obrigado. Muito obrigado a todos. Então, por favor, doutor Ronaldo, vamos conversar hoje um pouquinho sobre as fraturas do punho em idosos, prevenção de desafios nos ossos osteoporóticos. O doutor Ronaldo vai dar uma ideia muito boa para a gente de como a gente deve encarar a fratura do punho nos próximos anos. E um paciente que teve uma fratura de punho, significa que ele vai ter uma fratura de quadril no futuro? Ele vai ter uma fratura de coluna no futuro? Essa é uma das principais perguntas que vão ser respondidas na aula hoje. Obrigado. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer o convite, Dr. Marcos Brito, agradecer a presença dos colegas, todos presentes, a presença do Dr. Adalto, cirurgião de mão, meu sócio. Obrigado a todos pela presença. Estão ouvindo bem? O som está bom? Então vamos lá, gente. Vamos hoje falar sobre as fraturas de punho em idosos em relação à prevenção de desafios de fixação nos ossos osteoporóticos. As fraturas de rádio distal são fraturas... Deixa eu passar aqui. Só um segundo que não está passando. São fraturas muito frequentes, têm uma incidência crescente, incidência de mais de 640 mil casos por ano nos Estados Unidos, e são as fraturas mais frequentes dos membros superiores em idosos. Elas possuem uma distribuição bimodal, um pico inicial entre 5 a 24 anos, ou seja, pacientes jovens, geralmente homens por lesões de alta energia, e um outro pico em idosos, com mulheres relacionadas a traumas de baixa energia, essas aí muito relacionadas à osteoporose, à osteopenia, como nós veremos a seguir. Vou falar brevemente da anatomia do punho, né, formada pela articulação radionar distal, articulação radiocarpal,
articulando-se com o escafoide, semilunar, piramidal. Tá? Aqui são 4 facetas do rádio distal, isso vai ser importante quando a gente for falar da osteossíntese com placa, ou seja, aqui a faceta volar é uma faceta mais regular, mais lisa, plana. Aqui a faceta ulnar, incisura sigmoide, o rádio vai se articular com a cabeça da ulna. Dorsalmente o rádio é mais irregular, tem um acidente anatômico que é o tubérculo de Lister, e radialmente a estiloide do rádio. Essa imagem aqui é só para mostrar que essa região dorsal do rádio, isso também vai ser importante no tratamento, fica em íntimo contato com os tendões extensores, superfície mais irregular, e volarmente é uma superfície mais plana, e ali a gente tem o nervo mediano que também pode ficar sob compressão em algumas fraturas. Essa imagem aqui é para mostrar um corte coronal do rádio, que a diminuição da espessura do osso cortical da diáfise em relação à metáfise, chegando mais na superfície articular. Ou seja, essa região aqui do rádio distal é uma região mais suscetível a fraturas, né? O mecanismo de trauma mais comum é a queda com a mão espalmada, geralmente paciente com dorsiflexão do punho entre 40 e 90 graus, levando essa fratura a mais comum do rádio distal, que é a fratura de Colles, né, que é uma fratura extraarticular com desvio dorsal, vou explicar um pouquinho melhor adiante, mas eu queria mostrar que o mecanismo de trauma, um paciente apoiando a mão com essa dorsiflexão entre 40 e 90 graus, vai ter um aumento das forças de tensão palmares que vão se propagar dorsalmente, levando ao aumento das forças aqui de compressão no dorso do rádio, levando à diminuição dessa fratura com desvio dorsal, lembrando que é uma área mais suscetível a fraturas, como acabamos de falar. Então, falando mais especificamente das fraturas de rádio distal no idoso, elas são mais frequentes, vários estudos mostraram que elas são mais frequentes em pessoas de boa cognição em relação a pacientes com demência significativa, ou seja, elas ocorrem mais em idosos mais ativos, que têm um bom controle neuromuscular, que se deslocam mais rapidamente nas ruas e tendem a apoiar a mão para se defender numa eventual queda. Então, a fratura do punho por queda da própria altura, ela ocorre no paciente que ainda tem aquele reflexo de proteção quando vai cair, que vai apoiar a mão no chão, ou seja, são pacientes fisicamente mais ativos, independentes funcionalmente. Os idosos menos ativos, eles tendem a ter uma queda mais lateral sobre o braço ou a perna, podendo levar a uma fratura de muro proximal, quadril, por exemplo, que também são muito comuns aí na osteoporose. Então, uma população de crescimento acelerado, uma maior expectativa de vida e os idosos cada vez mais com a demanda funcional, isso levou a uma incidência cada vez maior dessas fraturas, né? E é uma fratura que, apesar de não ter uma associação com a mortalidade importante, como a fratura de fêmur proximal, é uma fratura caracterizada por uma alta morbidade, porque essas fraturas vão levar a uma queda funcional importante nas atividades cotidianas desses pacientes. E esse estudo mostrou que foi um efeito, a fratura do punho em si, um efeito tão importante na queda da função dos idosos, como outros fatores de risco bem estabelecidos, como diabetes e artrose. As fraturas de rádio distal no idoso são o segundo tipo mais comum de fratura para a osteoporose, só perde para o fêmur proximal, corresponde a 18% de todas as fraturas dos pacientes com mais de 65 anos. Tem vários fatores que contribuem para isso, como alterações estruturais no osso, aumento de nível de atividade nos idosos e doenças osteometabólicas, principalmente a osteoporose e a osteopenia, que são fatores de risco bem definidos para esse tipo de fratura, além de uma história de fratura por baixa energia prévia, paciente com menopausa precoce, sexo feminino, entre outros. Em relação ao sexo feminino, realmente as idosas têm um risco muito maior, né, do que os homens, tem um risco de 5 a 6 vezes maior nas mulheres com mais de 65 anos, e 15% das mulheres fraturam rádio distal após os 50 anos. Esse gráfico aqui a gente vê bem, chegando aqui na faixa etária de 40 a 49 anos, tem uma incidência, um aumento de incidência muito maior das mulheres em relação aos homens, em relação a fraturas de rádio distal. Então, falando da osteoporose, ela é uma doença sistêmica, caracterizada pela diminuição da massa óssea, deterioração da microarquitetura óssea, ocorre um desbalanceamento no remodelamento ósseo, havendo mais absorção do que formação óssea e aumentando o risco de fratura. As regiões do rádio distal, húmero proximal, fêmur proximal, que são regiões de metáfise, são locais mais frequentes de fratura, isso porque essas regiões têm uma maior parte de osso esponjoso, então tem uma maior área de turnover ósseo em relação ao osso diafisário. Então isso vai levar a uma perda óssea mais precoce na metáfise em pacientes com osteoporose. Aqui mostrando a diferença, né, da qualidade do osso normal com o osso osteoporótico, com a perda dessa microarquitetura trabecular. A osteoporose está relacionada a 75% das fraturas em idosos. As pessoas têm 9 vezes mais chance de uma fratura de rádio distal em relação à osteoporose. Isso se mostrou também um quadro de saúde pública. Aqui um dado dos Estados Unidos, que foram gastos 24 bilhões em fraturas por traumas de baixa energia que necessitaram de hospitalização. E além de aumentar a incidência, aumentar a frequência dessas fraturas, a osteoporose também aumenta a gravidade das fraturas de rádio distal.
Esse estudo aqui de Clayton e colaboradores mostrou que a relação entre a osteoporose e a gravidade das fraturas de radial ocorre, ou seja, pacientes que têm menor densidade mineral óssea vão ter fraturas mais graves, fraturas intraarticulares, e tem a maior probabilidade de instabilidade dessa fratura, com desvio da fratura após uma eventual redução fechada. Ou seja, se for tratar conservadoramente, paciente com a menor densidade mineral óssea pode ter uma chance muito maior de desvio da fratura no acompanhamento. E essa fratura de rádio distal pode ser o primeiro indicador da osteoporose, ou seja, todos sabemos que é uma doença silenciosa e a fratura de rádio distal pode ser o primeiro sinal aí da osteoporose e isso pode representar um excelente ponto para intervenção. Somente 1 em cada 3 pessoas diagnosticadas com osteoporose, somente 1 em cada 5 tem algum tipo de tratamento. Então, além de mostrar ao paciente que ele tem osteoporose, também pode ser um preditor importante da ocorrência de fraturas de quadril no futuro e outras fraturas por osteoporose. Esse estudo mostrou que a idade da fratura de rádio distal tem uma média de 15 anos a menos que as fraturas de fêmur proximal. Ou seja, o paciente fez a fratura de rádio distal, começar a tratar a osteoporose, isso pode evitar uma eventual fratura de quadril, de vértebras no futuro, então pode funcionar como um importante sinal de alerta para essas graves fraturas de fêmur que têm alta associação com a mortalidade mesmo, né? Bom, como é que esse paciente vai chegar no hospital, na emergência? Vai chegar com muita dor, edema, deformidade, equimose no punho, impotência funcional, o paciente chega muitas vezes segurando a mão, avaliar a parestesia, que pode haver uma compressão do nervo mediano. A deformidade, quando a fratura é muito desviada, pode ser bem evidente, aqui no caso com desvio dorsal. Nos idosos, a gente tem que ter muito cuidado com a qualidade da pele, tá? Para avaliar a fratura, é uma pele muito fina, muito frágil, a gente tem que avaliar a fratura exposta, a gente tem que pensar nessa pele frágil, se for fazer uma eventual redução, que isso pode acontecer, isso aí foi um acidente de redução descrito no artigo. E o diagnóstico quase sempre é realizado com as radiografias, tá? Geralmente a PA e perfil do punho já resolvem, já fazem o diagnóstico, mas as oblíquas podem ter uma importância muito grande, tanto no diagnóstico quanto no tratamento. Tá? A tomografia tem uma utilidade maior, principalmente em fraturas articulares, e a ressonância mais pensando em casos, em lesões associadas. Aqui um exemplo, uma radiografia em perfil à esquerda, uma fratura com importante desvio dorsal, uma idosa, tá? E aqui um encurtamento grande na radiografia em PA do punho. Aqui um exemplo com uma supinação, a raio-x com a supinação 45 graus pode ser importante. Aqui no raio-x em PA, aparentemente uma fratura quase sem desvio. Quando se faz a supinação, você vê um importante fragmento medial, aqui até indicando tratamento cirúrgico. E a pronação 45 graus também você vê aqui na radiografia em PA, quase não dá para ver fratura, e na pronação auxiliando a fazer o diagnóstico. Além de fornecer o diagnóstico, a radiografia também fornece importantes parâmetros para a definição de tratamento, em relação ao tratamento cirúrgico ou conservador. Não vou entrar em muitos detalhes, mas temos, por exemplo, a inclinação radial, o comprimento radial, o tilt palmar, o rádio, ele tem uma angulação volar normal entre 9 a 11 graus. E aqui a tomografia computadorizada, um exemplo mostrando uma radiografia que aparentemente pouco desvio, né, na fratura de punho, articular. Se pedindo a tomografia, pode ver a real gravidade da fratura. Vou falar alguns epônimos comuns das fraturas de rádio distal, que são muito utilizadas, a gente vai falar aí mais à frente na aula. A fratura de Coles é a fratura disparada mais comum de rádio distal, é uma fratura extraarticular com desvio dorsal, tá? É basicamente dela que a gente vai estar falando quase o tempo todo. A fratura de Smith tem a angulação volar. As fraturas de Barton são fraturas por cisalhamento, pode ser volar ou dorsal, fratura por impactação. E fratura por Dupont é uma fratura por impactação do semilunar na região dorso-ulnar do rádio. Era importante porque é uma fratura irredutível, só a gente vê que nessa fratura a gente sabe que mesmo manipulando ela não vai voltar para o lugar. A gente tem várias classificações, desde classificações descritivas, como a de Frickman, classificações baseadas no mecanismo de trauma, como o Diego Fernandes, baseadas na gravidade, classificação AO, até a classificação que nós mais utilizamos no nosso dia a dia, que realmente indica o tratamento, que é a classificação universal de Cooney. Basicamente divide em 2 grandes grupos aqui, em extraarticular e articular, com ou sem desvio. Se as fraturas são redutíveis, ou seja, são passíveis de a gente conseguir manipular e colocar a fratura no lugar, estáveis, se essa redução for mantida no acompanhamento, instável, você consegue reduzir, mas ela não fica estabilizada no acompanhamento, e se elas são irredutíveis ou complexas, que mesmo manipulando, você não consegue colocar essa fratura no lugar. Como é que a gente sabe se a fratura é instável ou não, né? Tem alguns critérios, como o de Lafontaine, que desenvolveu 5 critérios, como a idade maior que 60 anos, a angulação dorsal maior que 20 graus, a comunição dorsal da fratura, fratura intraarticular radiocarpal e fratura associada da ulna, e os critérios de Cooney, que pré-redução e encurtamento radial maior a 10 milímetros e pós-redução
encurtamento maior que 5 milímetros e angulação dorsal maior que 5 graus. Também temos critérios de irredutibilidade, ou seja, a gente, só de saber qual é a fratura, a gente sabe que mesmo manipulando ela não vai voltar para o lugar. Die punch, que eu acabei de falar, impactação do semilunar. Spike fragment é um fragmento solto no compartimento flexor, fraturas articulares com capotamento e desvio maior que 2 milímetros intraarticular após a redução. Então, entrando no tratamento, o tratamento ideal é a prevenção, né? Prevenção das quedas, prevenção e tratamento da osteoporose. Prevenção das quedas, primeiro começando com identificação de riscos no ambiente domiciliar, como escadas, piso irregular, que são os dois principais associados a quedas no ambiente intradomiciliar, superfícies lisas, tapetes soltos, iluminação inadequada, assentos baixos, banheiro sem barras de apoio, atenção e cuidado nos idosos com tontura, desmaio, problemas de acuidade visual, fraqueza muscular, coisas muito comuns, né? Uso de medicações, como sedativos, diuréticos, entre outros. Então, prevenção da osteoporose, né? Realizar atividades físicas regulares, ter níveis de cálcio e vitamina D adequados, exposição solar adequada, evitar álcool em excesso, tabagismo e tratar a osteoporose com reposição de cálcio, vitamina D e bifosfonados. A diminuição, esse estudo aqui mostrou que houve uma diminuição no número de fraturas radiodistal com significância estatística nos pacientes que fizeram um screening para osteoporose com a densitometria óssea e o uso de alendronatos para tratar a osteoporose. E também mostrou os pacientes sendo tratados, né, após a fratura de radiodistal, identificação e tratamento para osteoporose, isso levou mais adiante uma diminuição nas fraturas de quadril. Densitometria óssea tem algumas indicações, não vou falar todas, mas basicamente mulheres acima de 65 anos, né, deficiência estrogênica, né, menopausa precoce com menos de 45 anos, mulheres peri e pós-menopausa com fatores de risco, por exemplo, uso de corticoide crônico, indivíduos que têm apresentado uma fratura por um trauma mínimo ou traumático, por exemplo, a fratura de rádio por um mecanismo de trauma leve, né, homens acima de 70 anos, entre outros. O que é considerado, né, a osteoporose segundo a Organização Mundial de Saúde. A gente usa o T-score, que vai ver a densidade óssea baseada em indivíduos jovens do mesmo sexo. Normal até -1, osteopenia entre -1 e -2,5, a osteoporose menor que -2,5 e a osteoporose estabelecida menor que -2,5 associada a fraturas por fragilidade. Bom, aconteceu a fratura, o paciente chegou na emergência, né? O que a gente vai fazer? Vamos começar com uma boa analgesia, fazer os exames de imagem e fazer uma imobilização, que pode ser tanto tratamento mesmo, dependendo do tipo da fratura, como preparar esse paciente para uma eventual cirurgia. Quais seriam os objetivos do tratamento, seja conservador ou cirúrgico, né? Você tentar obter uma congruência articular, corrigir os parâmetros radiológicos, restabelecer o movimento o quanto antes e promover uma estabilidade até a consolidação da fratura. Obviamente, isso pode ser modificado em alguns fatores, como o nível de entendimento do paciente, a qualidade óssea do paciente, complicações de partes moles, os níveis de atividade, a gente vai falar muito disso, dos pacientes, o estado de saúde dele, entre outros fatores. Usando aqui a classificação, obviamente as fraturas sem desvio, fraturas com desvio mínimo, fraturas estáveis, essas fraturas são passíveis de tratamento conservador, mesmo que seja tratado com gesso, que é uma morbidade grande, mas vai conseguir restabelecer os parâmetros anatômicos, isso pode levar a uma boa função no futuro. O que a gente tem que discutir são as fraturas instáveis, as fraturas irredutíveis, as fraturas complexas, né? Que pelo raio-x, pelos parâmetros radiológicos, a gente já indica a cirurgia, só que a gente não vai tratar somente o raio-x, a gente trata o paciente como um todo. Então, tem outros fatores associados que a gente tem que levar em consideração. Então, falando em tratamento conservador, o tratamento com gesso é apropriado para essas fraturas estáveis, que tem pouco desvio, mínimo desvio, e também pode ser utilizado em pacientes de baixa demanda, mais condições clínicas, mesmo que tenha uma fratura maior, uma fratura mais grave. O gesso axilopalmar, com o antebraço em pronação, punho de desvio na área entre 20 e 30 graus, com uma leve flexão palmar. É importante deixar os dedos livres, estimular o idoso a sempre estar mexendo esses dedos, porque já vai ter uma rigidez nas outras articulações. E esse é o gesso axilopalmar, que é utilizado nesse tratamento inicial, pode ser feito gesso sintético também, mas de qualquer forma vai mobilizar o punho, vai mobilizar o cotovelo para limitar a pronto-espinação, então leva a rigidez de várias articulações. Mas, nesses casos, as fraturas estáveis pode levar a um bom resultado final, dependendo do tipo de paciente. Então, essas fraturas cirúrgicas, né, cirúrgicas radiologicamente, o que a gente tem que pensar antes de indicar a cirurgia? No passado, considerava-se que os pacientes de mais idade tinham pouca demanda para os membros superiores, então havia uma menor necessidade de restaurar essa anatomia pré-lesão. Só que a nossa realidade, a nossa atualidade não é essa.
Os idosos hoje em dia vivem mais, vivem cada vez melhor, são mais ativos, tanto atividades domiciliares, praticam esportes, podem estar no mercado de trabalho ou por necessidade ou porque querem manter-se independentes economicamente. Tem muitos pacientes com mais de 70 anos com alto nível de atividade, e é isso que a gente tem que considerar quando for indicar o tratamento, o nível de atividade pré-lesão, como é que era a vida desse idoso antes da fratura, e vamos tentar restaurar isso daí, para poder, isso a gente tem que levar em consideração em relação à definição do tratamento. Atividade do trabalho, se pratica esporte, como é que é a atividade em casa. A idade real é diferente da idade fisiológica, diferente da percepção da idade que o paciente tem. Então a gente tem que ter como objetivo restaurar o punho para esse paciente ter para ter a função adequada às suas necessidades. Ou seja, o paciente sedentário, baixa demanda, alto risco cirúrgico, né, mais condições clínicas, ele pode ser tratado conservadoramente, mesmo com a fratura mais grave, mas isso é diferente do idoso que é ativo na sociedade. Muitos vivem sozinhos, têm que cuidar da esposa, do marido, e para eles uma recuperação mais rápida é fundamental na qualidade de vida, né? Tem que melhorar essa qualidade de vida, tem que pensar não só no final do tratamento, mas também durante o tratamento, como é que ele vai viver em relação à imobilização, em relação à cirurgia. E a gente tem que tentar promover esse retorno o mais rápido possível a ele ao nível pré-fratura, porque um membro superior disfuncional por um longo período leva um sério problema nesses idosos. Tem sido utilizados tratamentos inefetivos, tratamentos penosos, ou seja, tratamento com gesso e chega no final, ainda vai ter uma função ruim. Ou seja, a gente tem que pensar nisso, porque essa fratura viciosamente consolidada, a fratura desviada no futuro, vai levar a uma diminuição da função nesse idoso, além do próprio gesso ser muito pesado e um fator limitante para as atividades do dia a dia. Então, além da deformidade final, a gente tem que pensar em outros fatores, como a grande duração do tratamento, o desconforto, queda na qualidade de vida, a incapacidade durante a mobilização. Pacientes mais suscetíveis podem ter um quadro de depressão, ele já tem que tratar outras comorbidades. O gesso em si já causa muita rigidez, o paciente com artrose pode levar ainda mais essa rigidez depois do gesso. Pacientes que têm dificuldade de locomoção, necessitam pegar muletas, né, realizar atividades simples em casa, e além disso tudo, chegar no final tem um resultado funcional ruim, com a limitação de movimento e rigidez. Aqui só uma comparação, o gesso, né, tratamento conservador, e uma órtese removível que a gente pode usar, por exemplo, num pós-operatório com uma semana. Esse estudo aqui mostrou que a diminuição da densidade mineral óssea levou a uma maior instabilidade da fratura de rádio distal, com uma chance muito maior de desvio secundário, né, após o tratamento conservador. Ou seja, quanto maior a idade, maior a chance de ter um desvio dessa fratura. Ou seja, o tratamento com gesso nas fraturas instáveis tem grande chance de perder. A chance de desviar essa fratura e levar a uma deformidade. E essa deformidade ela é muito menos tolerável nos idosos mais ativos, né, porque vai levar um impacto funcional no membro superior. Então, restaurar a anatomia cirurgicamente está comprovado que isso vai levar a melhores resultados funcionais nesse tipo de paciente, no paciente mais ativo. Aqui um exemplo, uma fratura que foi tratada, que seria assim, radiologicamente cirúrgica, mas foi tratada conservadoramente, com uma deformidade evidente aqui no punho do paciente. O paciente vai ter limitação de movimento, que vai ter rigidez. Então, a gente tem que avaliar qual o nível de atividade dele pré-fratura para poder indicar a cirurgia. Então, foi optado pela cirurgia, né? Então, qual a opção que a gente vai escolher? Tem vários tipos de opção. As mais frequentes são a fixação fios de Kirchner e o uso de placas. Tá? Fraturas de rádio de uma forma geral, que podem ser reduzidas de forma fechada. Uma opção pouco invasiva são os fios de Kirchner, né? Que tem vários tipos de configuração, pode passar 2, 3 fios pelo estilóide, pela radionar, várias formas. Ela tem como vantagem ser um método menos invasivo, a cirurgia mais rápida, né? Tem um menor custo, é amplamente disponível esse material. Porém, elas não promovem uma boa fixação em ossos de má qualidade, né, no caso da osteoporose, que tem uma grande chance de desvio da fratura no pós-operatório. Além disso, tem uma chance maior de necessidade de enxerto ósseo. Se esse fio for deixado interno, você tem que fazer uma nova cirurgia para poder retirar. Se for deixado externo, você tem a chance de ter infecção no trajeto dos fios. E uma grande limitação também é que o fio sozinho não consegue estabilizar a fratura, ele precisa da imobilização gessada associada. Ou seja, vai fazer a cirurgia e ainda vai ter que ficar mobilizado esse período pós-operatório. Aqui mostrando a fixação com fio de Kirchner. Tá? Esse caso aqui foi deixado o pino externamente, então aumenta a chance aqui de infecção pós-operatória. Então tem se mostrado um tratamento com muita morbidade e o resultado nem tão bom assim. Então esse estudo mostrou que além de vários outros, mostraram que a fixação com fios de Kirchner é menos eficaz no osso osteoporótico. Aqui, no caso, foi feita a comparação da osteossíntese com fios de Kirchner e placa bloqueada somente em pacientes com mais de 80 anos, e a placa mostrou uma diminuição significativa de casos
com desvio importante da fratura em relação ao fio de quisto. Então, a conclusão, em caso de cirurgia, preferir a placa bloqueada. Começar falando das placas, elas têm como vantagem permitir a fixação direta dos fragmentos articulares, permitem um arco de movimento precoce, dispensam o uso da imobilização engessada, mas para falar delas a gente tem que entender que houve uma grande evolução, uma grande revolução, desde as placas iniciais mais simples até as placas atuais bloqueadas. As placas e parafusos convencionais, as primeiras, né, e muitos lugares usam até hoje, elas promovem uma estabilidade através da compressão direta da placa contra o osso, ou seja, o parafuso vai agir individualmente chamando a placa em direção ao osso. Isso depende, essa boa estabilidade depende da qualidade óssea da pessoa. Ou seja, após a fixação com uma carga cíclica, um osso de má qualidade, isso depois pode levar a uma deterioração dessa estabilidade. Aqui mostrando que quando você vai apertar o parafuso, vai chamar a placa contra o osso, isso que vai garantir a estabilidade da fratura. E esses parafusos eles podem se mover independentemente da placa, pode levar a afrouxamento, soltura da placa, isso pode levar à perda da redução. Além disso, esse impacto, essa fricção da placa contra o osso pode levar a um impacto também no suprimento sanguíneo aqui no osso cortical. E as primeiras placas, aqui lembrando rapidamente da anatomia, como a fratura com desvio dorsal era a mais comum, essas placas elas tinham que ser colocadas no local por onde a fratura desvia, né, as placas iniciais, ou seja, elas tinham que ser colocadas nas fraturas de Colles na parte dorsal do rádio, que é uma região mais irregular, é uma região que tem muitos tendões extensores aqui em íntimo contato com o osso, isso levava a muitas complicações, ruptura tendinosa, sinovite, e isso levava a uma imensa quantidade de complicações em relação a essa placa dorsal. Também tem as placas volares não bloqueadas, né, mas também não resolviam o problema porque elas só poderiam ser colocadas em fraturas com desvio volar, ou seja, a grande parte das fraturas não poderiam ser tratadas com essas placas. Então, as placas convencionais, a estabilidade, o que eu quero resumir? Assim, a estabilidade depende da qualidade óssea, ou seja, pode ser uma fratura adequada para um paciente com osso bom, com a qualidade óssea adequada, mas não tão adequada para o osso osteoporótico. Ela tinha muitas complicações devido ao posicionamento da placa dorsal e tem a maior necessidade de enxerto ósseo. E a placa bloqueada, que eu vou falar agora, ela vai permitir, você pode colocar a placa numa posição melhor, volar, e permite uma ótima estabilidade no osso osteoporótico. Vou falar agora rapidamente das placas bloqueadas. Então, que foram a grande revolução no tratamento das fraturas de uma forma geral e também nas de rádio distal. E a diferença é que esses parafusos, em vez de dependerem dessa fricção do osso contra a placa, elas vão se ancorar diretamente à placa, permanecendo travados diretamente nelas, ou seja, não vai depender dessa fricção com o osso e não depende da qualidade óssea para estabilizar o sistema. Então, a placa é uma tecnologia mais adequada para o osso osteoporótico, né? E essa diminuição do movimento entre a placa, parafuso e o osso, você vê que ela preserva também esse suprimento sanguíneo cortical. Você preserva mais essa vascularização e vai facilitar a consolidação. Essas placas também distribuem o estresse ao longo de todo o comprimento da placa. Os parafusos bloqueados eles não falham individualmente, funcionam como um sistema único com a placa e tem uma resistência muito maior à falha, especialmente no osso osteoporótico. E qual a vantagem de a gente poder usar essa placa volar, né? A gente pode usar em todas as fraturas, todas não, mas as dorsais também, com desvio dorsal. Os tendões não são tão próximos quanto na região dorsal do rádio, tem um espaço maior para a placa, uma superfície mais lisa. O córtex volar tem menos fragmentos, menos conuição, mais fácil reduzir a fratura. Essa placa vai transferir as forças aqui do osso subcondral para a diáfise, bypassando a cominuição, diminui a necessidade de enxerto ósseo e fornece excelentes resultados no osso osteoporótico. Então, essa astrossíntese com placa bloqueada, volar, forneceu excelentes resultados em idosos, ganhou uma grande popularidade devido aos seus bons resultados, permite uma recuperação mais rápida e tem menos complicações em relação a outros tratamentos cirúrgicos. Como é que é esse pós-operatório com a placa bloqueada? Você pode, no pós-operatório imediato, você pode usar uma tala engessada, e na primeira consulta no pós-op, você pode mudar para a órtese removível e já começar com os movimentos, começar a fisioterapia, uma grande vantagem para você ter uma reabilitação maior que a gente tanto conversou durante esse assunto. E essa placa não é necessária a retirada. Aqui mostrou só um caso desse artigo, que foi a grande revolução dessas placas volares bloqueadas, foi um dos primeiros artigos, mostrando a fratura aqui no osso osteoporótico, com uma ótima fixação, levando a excelente resultado funcional, com arco de movimento precoce e recuperação quase total do movimento. Nem todas as fraturas são passíveis de osteossíntese com essas placas, tem fraturas mais complexas, você pode usar implantes modeláveis, que você pode customizar melhor essa fixação
é uma coisa chamada placa pino, mas não é o mais comum. Isso aqui são mais fraturas que não passíveis de tratamento com as placas bloqueadas. Então, em relação a considerações finais, resumindo, basicamente, a osteoporose, ela, além de aumentar a incidência das fraturas, também aumenta a gravidade dessas fraturas. As fraturas estáveis, sem desvio, são passíveis de tratamento conservador. Agora, as instáveis e irredutíveis, nós devemos escolher o tratamento de forma individualizada, de acordo com fatores do paciente, com nível de atividade, que tanto conversamos, as características da fratura, estabilidade, cometimento articular e a disponibilidade do implante. Nem em todo lugar a gente tem essa placa, é uma placa cara, mas então a gente tem que avaliar isso aí também. Se for realizar o tratamento cirúrgico, a preferência pela placa volada bloqueada, que fornece uma ótima estabilidade nesse osso osteoporótico, com menos nível de com menos complicações em relação a outros tratamentos cirúrgicos. É isso. Obrigado. Doutor Adalto, aproveitar a sua presença aqui hoje e lhe explorar um pouquinho. O senhor já está com mais de 20 anos de ortopedia, né? E o que você via em relação à fratura de punho há 20 anos atrás, né? Principalmente em relação à idade do doente e capacidade de síntese? O que mudou nesses 20 anos? Primeiro, agradecer o convite do Centro de Estudos, falar que Marcos Brito sempre muito atual, tocando num tema extremamente importante. Não só na fratura de punho, Marcos, mas a gente viu uma evolução da ortopedia em geral. Antigamente se não fazia ligamento cruzado anterior em pacientes acima de 45 anos. Pensava assim, qual a idade para fazer uma prótese total de joelho e quadril? E assim fomos evoluindo. Vivemos mais, com mais condição fisiológica de desenvolver alguns movimentos. O punho foi nessa crescente. Hoje, falar em tratamentos cirúrgicos das fraturas osteoporóticas em pacientes de 80 anos não é mais um mito, é uma realidade. Evoluiu muito, principalmente do ponto de vista de vida do paciente. Você tentar analisar a personalidade dessa fratura. A gente sempre discutiu isso, não classificar raio-x, e sim o doente. Isso é muito importante, porque na nossa prática médica a gente tem vários tipos de pacientes de 80 anos e vária qualidade óssea. Com a evolução dos implantes, melhorou muito a qualidade dessa fixação, botando com que ele tenha resultado funcional extremamente importante e o tirando da dependência de um cuidador, da família, etc. Um outro ponto importantíssimo que eu vejo nisso é o desenvolvimento social desse paciente, como ele se coloca hoje na sociedade. Ele não é mais um estorvo, é um paciente que produz, que traz sensações, traz emoções e traz uma coisa fundamental para ele, que é o brio, a qualidade de viver. Então, pensando nesses aspectos e com a evolução principalmente dos atos anestesiológicos, que muito tem contribuído, porque diminui a morbidade desses pacientes, a gente está conseguindo fazer rádio distal com bloqueio de cotovelo. O paciente entra às 8 da manhã e 5 da tarde está em casa, sem bloqueio alto do plexo, sem bloqueio do frênico. Então, isso é uma evolução da medicina em geral, é óbvio que a gente vai evoluindo com a idade, e nesses 20 anos, onde eu aprendi muita coisa com você, eu tenho 20 anos de formado, de residência, ele já foi meu staff, então, se ele quis dar uma cutucadinha nos 20 anos, você tem 40, né, meu amigo? Então, aprendi muito a me posicionar ali com o Marcos, nessas situações cada vez mais modernas, tive a oportunidade de trabalhar várias vezes junto, eu acho que a gente pensa no mesmo caminho, né, Marcos? Sempre restabelecer função, com ética e, principalmente, respeitar a idade fisiológica do doente junto com a sua idade psíquica. Essa é a minha atual conduta hoje. Rodrigo. Bom, queria dar parabéns aí ao Ronaldo pela aula. Aqueles esporros de 10 anos atrás, durante a residência, serviram para que aprimorasse a técnica. E eu queria ressaltar um fator muito importante que ele descreveu durante a aula, que é a associação da fratura do radistal com a fratura do colo. A fratura do radistal, como ele mostrou, acontece 15 anos antes da fratura do fêmur proximal. Então, eu acho que a fratura do radistal é um momento importante para que se faça o rastreio e o controle, o tratamento da osteoporose, e não só da osteoporose, mas todos aqueles fatores que levam à fratura do colo do fêmur. Então, é o tapete em casa, é o apoio no banheiro, é o melhor controle muscular desse idoso, aqueles outros fatores, como tonteira, cuidado visual e etc. Então, isso é muito importante, principalmente quando a gente fala aqui do nosso hospital, que é uma população um pouco mais, com uma faixa etária um pouco mais elevada. Então, a gente tem que ficar sempre ligado nisso. Quando fez o atendimento daquela senhora de 45, 50 anos,
que fez a fratura do radistal. Essa paciente tem que começar a ser rastreada naquele momento para evitar que 15 anos depois, em torno de 15, a gente consiga evitar que ela tenha uma fratura do fêmur proximal, que tem uma morbidade também muito alta, como a gente viu na sessão do mês passado. Parabéns, Ronaldo, pela bela apresentação. Eu acho que a mensagem final que a gente fica depois disso tudo é a importância dessa integração. Né? Não é simplesmente um indivíduo que apresentou um evento traumático que dá entrada na emergência com a fratura de radistal. Esse paciente tem que ser avaliado como um todo e mostra que a importância de que a ortopedia não é só a fratura. A gente precisa fazer a correção da fratura, não tenha sombra de dúvida, devolver o indivíduo à sua atividade funcional e encaminhar o indivíduo para o profissional adequado. Dar início a essa investigação clínica e solicitar aos colegas que participem desse tratamento e que o indivíduo volte a ter sua individualidade, seu respeito à sua profissão, na sua idade, na terceira idade. Né? Eu acho que isso que é o mais importante. Bom, parabenizar novamente Ronaldo. Eu sou Jimmy Fardim, faço parte da equipe do Marcos Brito. Excelente apresentação e principalmente no fato de você ter falado da idade fisiológica, né, do paciente, que hoje em dia a gente vê pessoas com 90 anos correndo maratona. Então hoje é uma realidade essa quarta idade ou até a quinta idade, né? Que a terceira idade hoje já é né, bem corriqueiro. Então a gente tem muito mais fraturas osteoporóticas que a gente tem que dar atenção, né, como foi falado por todos, e principalmente essa prevenção, né? Acho que isso que é fundamental a gente pensar hoje em dia também, porque a gente ainda, principalmente no Brasil, né, a gente ainda falha muito nessa prevenção, seja de acessibilidade ou até seja um tapete ou um corrimão, porque a idade da população está, né, beirando os 100 anos, então a gente não está percebendo isso. Eu acho que é fundamental a gente começar a pensar nisso de uma maneira global. Parabéns. Obrigado. Ronaldo, te fazer uma pergunta. Você mostrou ali o tratamento cirúrgico com a fixação de fios de Kirchner e depois com as placas bloqueadas, que foram a revolução. Sim. A gente sabe que o fio de Kirchner ele tem um custo muito mais barato, os fios custam muito pouco, mas exige a imobilização no pós-operatório, ao contrário das placas, que tem um custo alto, mas ao mesmo tempo você consegue liberar a mobilidade precoce. Sim. Eu queria te perguntar o seguinte, havendo possibilidades clínicas do paciente, havendo possibilidades financeiras, existe ainda alguma situação em que deva ser usado o fio de Kirchner e a placa fique para a segunda opção? Boa pergunta. Olha, por exemplo, uma indicação muito boa para fio de Kirchner são crianças, né? A gente não pode botar placa nas crianças, porque vai crescer, tem epífise e tudo mais. Agora, se for, por exemplo, você quer dizer osteoporótico ou de uma forma geral? Não, osteoporótico, principalmente. Se você tiver disponível, realmente, a placa em relação ao fio de Kirchner, acho que não tem nem o que pensar. Por característica da fratura, então, se puder usar placas... Mas, por exemplo, tem uma situação que aconteceu comigo mês passado, lá no Quintador. Uma senhora de 90 anos fez uma fratura grave, fratura luxação, que não tinha nem possibilidade de não operar. Mas, enfim, estava estável clinicamente. Mas quando a gente foi para o centro cirúrgico, eu ia colocar a placa, estava com o material todo na mesa, mas aí foi averiguado que ela tinha mastectomia, não podia colocar o manguito, começou a não estar bem estável assim, clinicamente, usar marca-passo. Então, o que eu fiz? Na hora, para acelerar, fiz a cirurgia com fio de Kirchner, entendeu? Foi uma cirurgia que durou 20 minutos, a cirurgia que durou a fratura era grave. Para o pessoal que é da clínica, a cirurgia com fio de Kirchner é uma cirurgia que geralmente você não precisa fazer acesso, então você faz uma cirurgia percutânea. Sim. Então ela é bem menos invasiva, né? Então, nesse caso, foi uma cirurgia que durou 20, 30 minutos, ela saiu bem de sala, ia ser uma cirurgia de 1h30, que era uma fratura bem grave, era o rádio, a una, e o fio resolveu. Deixa eu só fazer um comentário aqui. Existem as indicações precisas para uso de placa e fio, né? Nós sabemos aqui que indicar o uso de placa e fio é porque tem uma necessidade de estabilização da fratura. É óbvio que uma fratura instável, articular, cominutiva, o fio vai ter falência no futuro. Você vai ter uma estabilização ali temporária que vai sair bonita no raio-x, né? Senão a gente não precisaria do curso da placa.
Então, a indicação, ela está na solicitação da fratura. Tem fraturas que você pode fixar com fio de Kirchner ou placa, mas tem fraturas que o fio de Kirchner vão falir. Por quê? Porque tem hipermobilidade do fragmento. Então, ela vai ter ou um acunhamento com diminuição da altura radial ou um desvio dorsal e volar. Então, eu acho que a indicação está principalmente na qualificação da fratura e depois o paciente fisiologicamente. Por que depois, eu digo? Porque se tiver condições clínicas, tem que optar pelo melhor material de síntese para ela. Se não tiver material clínica, avisar da seguinte maneira: vamos fixar, isso pode trazer problemas no futuro, vai colapsar. Porque senão, gente, a gente nem usa a placa mais. Vamos pensar nesse sentido, né? Então vamos pensar na qualidade da solicitação da fratura. As fixações de fio de Kirchner em paciente com pouca demanda respiratória, com pouca demanda cardiovascular, tá? É uma saída para que você tenha um posicionamento melhor da fratura, mas você não irá corrigir nem a altura e nem desvios secundários. Isso tem que deixar bem claro para a família, porque se você ainda tem que fazer um segundo procedimento da retirada desse fio. Sim. Né? E para não mostrar que sua falência foi de cirúrgica, e sim de indicação por aquele momento. Eu acho que isso tem que deixar bem claro. Só um comentário. A grande provocação desse tema, fratura de punho acima de 80 anos, foi exatamente por um dos aspectos que você abordou muito bem na sua aula. A fratura de punho é uma fratura de defesa. Ou seja, é uma pessoa que está ativo, com boa consciência e bom reflexo. Pessoa já com um quadro mais demencial, menos equilíbrio, né? Um quadro mais acentuado de sarcopenia, eventualmente com outras comorbidades, diminuição de visão e tal. Muitas vezes esse paciente vai ter uma queda lateral, vai fazer uma fratura do quadril ou uma fratura do ombro. Então, quando a gente vê uma fratura de um paciente acima de 80 anos no punho, a gente tem que pensar que esse paciente ele está muito ativo. Então, em relação à sua fratura, no paciente de 90 anos, mastectomizada e com marca-passo e eventualmente, o que eu acho importante é, número 1, sempre que possível, ter uma equipe de suporte, um hospital de suporte adequado para esse tipo de fratura. E a gente vai começar a falar que, quando a gente está diante de um quadro um pouco mais grave, um paciente com mais comorbidades, a gente precisa de um pouco mais de estrutura para tratá-lo cirurgicamente. Se a gente não pode usar garrote, é possível fazer uma osteossíntese sem garrote, vai sangrar um pouco mais, mas eu diria para você que vai sangrar infinitamente menos do que um quadril, e esse paciente de 90 anos com uma fratura de quadril, a gente vai operá-lo, e vai sangrar muito mais do que o punho. Aí uma provocação em cirurgiões de mão, que não gostam de operar com sangue no campo. Né? Ficam tensos, né? Se vem uma hemácia flutuando. Meu Deus. Aí. Vai molhar o sapato, né? Então a gente... então não dá para fazer isso. Mas eu acho que um dos grandes pontos a gente tem que ressaltar nessa apresentação é o seguinte: fratura de punho como caso índice, ou seja, quebrou o punho. Por que quebrou? Né? E atrás, é como o paciente que desmaia na cardiologia, né? Por que desmaiou? Qual a comorbidade que está associada? Esse paciente tem osteoporose? Se a gente não fizer nada, o que os estudos mostram? Fratura o punho hoje, daqui a 15 anos vai fraturar o quadril. Ou seja, passou uma fratura de punho, dá uma olhada no geral no paciente e tentar ver quais são os fatores predisponentes que o levaram a cair e o levaram a quebrar e começar a fazer um tratamento específico dessas comorbidades. Tebaldi? Só voltar um pouquinho no assunto que o Castelo provocou em relação ao Ronaldo, em questão de fio de Kirchner, placa. Não é questão de banalização da placa volar, da placa bloqueada que a gente está utilizando hoje em dia. A gente tem que atender a demanda de um paciente que hoje ele é um cara ativo. E a família espera disso também, porque hoje a família já entende que esse idoso ele tem sua vida própria. Entendeu? E também ele tem a sua própria vida e cada um com sua individualidade. Então a gente precisa entender que esse indivíduo precisa ter o melhor tratamento possível. Colocar uma placa bloqueada, que é infinitamente mais cara que um fio de Kirchner, não é a banalização dessa placa. É você devolver o indivíduo a expectativa de vida que ele quer ter no fim de vida dele. Então a gente não pode, vou colocar um fio de Kirchner e vai resolver.
graças a Deus, hoje a gente está aqui dentro de uma instituição que tem essa disponibilidade. Lá fora, no público, a gente sabe que é um pouco diferente, mas batalhar por isso é batalhar pela qualidade de vida não só do paciente, da família inteira. Então, a gente tem que entender que essa placa bloqueada, ela tem um ganho secundário muito maior do que a gente consegue dimensionar na nota fiscal do que ela é cobrada. Entendeu? Então, é fundamental a gente entender essa importância. Isso aí. Sim, não precisa gesso. A pergunta do Dr. Roberto Gamaschi, se a recuperação é mais rápida. Quando você coloca uma placa bloqueada, você sai da cirurgia com a fratura fixa. Não precisa de gesso se o paciente tem imobilidade precoce no pós-operatório. Estou sabendo? Bom, primeiro vou pedir desculpa aqui, não ter conseguido chegar a tempo. Sem Parece problema. que a aula foi brilhante, né? Mas parabéns de qualquer forma. Assim, o que a gente pensar em algumas coisas, a gente precisa quebrar alguns paradigmas ao longo da jornada médica, porque sempre estamos aprendendo e desenvolvendo. A questão de uma paciente mastectomizada e não poder usar um garrote é uma questão que a gente tem que analisar, né? Muitas vezes no consultório o paciente sequer deixa você verificar a pressão naquele braço por um paradigma criado. É natural que a drenagem está comprometida, linfática, por esvaziamento, tudo. Mas uma verificação instantânea de pressão não vai modificar nada, não vai aumentar o risco de trombose, que seria a maior preocupação. Mudar uma indicação cirúrgica por isso, eu acho que a gente poderia usar algumas estratégias, sugerindo, tá, essa mudança de paradigma. Primeiro, fazer uma avaliação pré-operatória do sistema venoso de drenagem. Se ele for calibroso e adequado, uma interrupção temporária programada da circulação, como, né, o garroteamento do braço, não vai comprometer o fluxo, porque o sistema linfático dele já é abolido. Né? Então, você não precisa interromper ou modificar a tua estratégia terapêutica por esse conto, por essa questão. Isso é um paradigma que nós criamos. Assim como na cirurgia cardíaca, o uso da mamária, né, da artéria mamária em pacientes mastectomizados e irradiados, é muito questionado. Hoje em dia se usa a mamária. Né, você não deixa mais de usar a artéria mamária, que é um vaso importante e que tem uma patência muito superior do que uma safena. Então, acho que a gente tem que repensar, muitas vezes, nesse momento, para poder não se privar de uma técnica que vai ser importante por uma outra condição. A gente tem estratégia de avaliação que vai permitir você ter segurança. Não, eu posso operar com garroteamento, que a chance de trombose desse acesso, desses vasos, vai ser pequena. Beleza. Obrigado. Parabéns. Obrigado. Doutor Roberto, na prática da geriatria, um paciente com fratura de punho, o que o senhor ressaltaria que você deveria avaliar, não só clínico, mas o que impacta uma fratura de punho num paciente do ponto de vista clínico, assim, para o geriatra? Eu acho que você assinalou uma coisa importante, né? Uma primeira fratura no paciente idoso pode ser o início, né, e o prenúncio de uma fratura mais importante no futuro. Sim. Né? Então, eu acho que um rastreamento, primeiro saber por que a fratura foi uma queda. Eu acho que passa por uma investigação até do motivo da queda. Com certeza. Né? No sentido mais amplo, a investigação da queda como um todo. Foi uma síncope, foi uma queda. Então, acho que o doente tem que passar por uma avaliação multidimensional, um caidor recorrente, uma queda, instabilidade de marcha. Quer dizer, aí entra todos, tem instabilidade de equilíbrio para prevenção de eventos futuros. Né? E outro, cuidados em relação às questões todas, né, como foram assinaladas, não só a questão de domicílio, né, do indivíduo, mas aspecto que sabe-se que só atuar em condições domiciliares não tem um impacto tão significativo, tem que ser sobre audição, sobre visão, né, sobre atividade física, fortalecimento de musculatura,
avaliação de osteosarcopenia, enfim, toda uma avaliação ampla no sentido da osteoporose, de vitamina D e todas as coisas, mas a avaliação da osteoporose acho que é fundamental, não é pelo fato de ter 80 anos que não mereça mais um cuidado. Aliás, isso já deixou de ser que é paradigma, se não atingiu o octogenário ou septagenário, não tratar a osteoporose, não se atuar preventivamente. A situação de tratar ou não tratar está muito mais ligada à expectativa de vida do indivíduo. Se ele ainda tem mais 5, 10 anos de vida do ponto de vista de ISO, tem que se investir nesse sentido. Então, acho que é investigar as condições que estiveram, quer dizer, para o clínico, né? Vocês tratam a consequência, mas por que houve essa fratura? O que levou? A queda, a investigação da queda, Sim. Né, o manuseio da avaliação multidisciplinar da queda e uma avaliação própria no sentido da osteoporose, acho que é fundamental. Uma provocação agora à audiência. Você citou o tratamento da osteoporose, usar cálcio, vitamina D e alendronato. Você usa alendronato, mantém o uso de alendronato se o paciente estiver usando no período de consolidação da fratura? Não visando a consolidação dessa fratura especificamente, mas visando já a prevenção da próxima. Mas, por exemplo, identificando fratura do rádio distal, pediria densitometria, o paciente voltaria para a gente ver. Nesse meio tempo aí já vai ter caminhado bem a consolidação. Né? Mas se o paciente previamente já fizer uso, nesse período especificamente, alguns artigos sugerem que os alendronatos, residronatos e bandronatos, né, as medicações que interrompem a função dos osteoclastos têm relação com o processo de osteonecrose da mandíbula, e isso ocorreria exatamente pela interrupção da função do osteoclasto. Entendi. Que faz parte do processo natural de consolidação e reparação do osso. Uhum. Então, alguns autores salientam que talvez, no período especificamente de consolidação, Entendi. você pudesse interromper o uso dessas medicações antiabsortivas, né, e o uso continuado durante muitos anos está associado também a fraturas atípicas do fêmur. Isso eu vi, isso é verdade, isso eu li a respeito. Fraturas atípicas. Estamos falando sobre a marmorização. O uso prolongado dos alendronatos, você tem um canal de cálcio de absorção e começa a fazer a marmorização. Ele fica frágil, é um osso como se fosse um osso de vidro. Né? E aumenta muito a chance das fraturas osteoporóticas, imaginando que esteja tratando osteoporose. Então, eu particularmente nesses casos tenho evitado o uso durante, não uso nem cálcio nem vitamina D, eu acho que a função ali é fisiológica, indutora de osteoclastos e osteoblastos, pela presença da compressão mecânica, e, sem dúvida alguma, a gente acompanha esse paciente no dia a dia. Eu, como rotina minha, fraturas de punho, independente da idade, eu sempre peço para poder procurar um clínico, o geriatra dele, o ginecologista, se for mulher, para fazer seu scanner densitométrico. É muito importante, às vezes a gente pega um paciente numa curva osteopênica, e quando você vê, ela tem lá o exemplo de uma mulher ainda na fase reprodutiva, mas tem mioma, tem algumas outras alterações, onde tomam anticonceptivos e tem uma baixa produção de estrógeno, de progesterona, e que favorece a presença de osteoporose precoce. Então, acho que esses marcadores, as fraturas, infelizmente, é um marcador traumático. Né? Porque não dá para fazer scanner da população inteira. Sim. Mas, uma vez feito e vendo a qualidade desse osso, uma fratura de pequeno trauma, com uma diminuição muito grande, tanto da cortical dorsal quanto volar, quanto as fraturas articulares, você tem que chamar a atenção para um osso osteoporótico. A nossa fixação também. Chamar só a atenção quando você falou aqui, Ronaldo, dos exames de diagnóstico. Eu tenho feito de rotina, o colega falou muito bem, a gente tem estrutura para fazer, então nós temos que usar a nosso favor. Eu tenho usado de rotina em todo traço que tem fratura articular, eu faço uma tomografia. Tá? Todo traço. Sim. Isso é um trabalho que está sendo feito na USP, e eu tenho, como bimodal, estou olhando esses trabalhos também, e tem feito o nosso serviço ali, e
surpreendentemente, um traço pequeno, quando você vê tem um afundamento grande, tem um outro tipo de abordagem cirúrgica, eu acho que vale a pena, apenas como comentário, qualquer fratura articular. Eu tenho feito as TCs. Maravilha. Concordo. Doutor Balboa, algum comentário? A gente adequar o tratamento à expectativa, à função prévia do paciente, né? A função prévia à fratura. Então, isso no momento da indicação, porque era uma tendência de ver paciente idoso, 80 anos, não, leva conservador, é aceitar grandes desvios, pensando que, né, talvez a limitação que fosse causar num paciente já de 80 anos não seria um impactante na vida dele. Exatamente. Era isso e hoje em dia, cada vez mais importante você tentar ver qual é o verdadeiro grau de atividade e tentar devolver a função prévia à fratura a esse paciente. Isso vai ser muito importante na indicação da cirurgia, do tratamento, né? Só queria fazer uma consideração final, que eu acredito assim, ainda estou começando dentro da ortopedia, mas a gente já vem com um pensamento um pouquinho diferente. Eu acho que a ortopedia, durante alguns anos, ela começou a caminhar seus próprios passos, mas buscando um caminho totalmente distante das outras especialidades. Eu acho que essas discussões que nós temos tido aqui no Procardíaco mostra uma nova direção. A gente se aproximar das grandes outras clínicas, mostrando que que a gente tem importância, que a gente esqueceu em algum tempo a importância da reumatologia, de uma clínica, da cardiologia, de todas as outras. E constantemente os assuntos que são colocados em pauta mostra que a fratura, pura e simplesmente tratada, não resolve o problema do indivíduo. Então, é apenas um detalhe a fratura e que tem que ser olhado o restante do indivíduo. Então, ver a parte da reumatologia, cardiologia, o indivíduo que tem já alguma obstrução de algum grande vaso, provocando uma síncope, a queda, isso mostra que a ortopedia é apenas um detalhe. Se o ortopedista não conseguir enxergar isso, ele não vai tratar o indivíduo direito. Entendeu? Então, ele precisa ter a participação das outras clínicas e eu acho que tem que mostrar essa nova caminhada, essa nova vertente, a gente voltar ao eixo principal do tratamento do indivíduo. Perfeito, perfeito, eu acho. Ok, mais algum comentário, alguma pergunta? Então, eu agradeço a todos, são sempre bem-vindos. Daqui a 15 dias teremos uma nova apresentação. Vai ser uma sessão clínica especial, uma sessão de ortopedia em associação à geriatria, e eu vou ter o prazer de co-coordenar essa apresentação com o Dr. Roberto Gamaschi. Então, estão todos convidados, a gente vai falar um pouco sobre o impacto socioeconômico das fraturas do terço proximal do fêmur, com a doutora Silvia Pereira. Vai ser uma ocasião especial, eu convido a todos que estão aqui e convidem seus amigos também. Muito obrigado. Obrigado.